Graças e paz a todos. Hoje a gente começa uma série de estudos sobre Paulo. Aí vamos estar falando um pouco da história de Paulo. E para a gente começar falando sobre Paulo, a gente tem que saber quem é que foi o mentor de Paulo. O mentor de Paulo, para quem não sabe, foi um homem chamado Gamaliel, tá? O Rabino Gamaliel era um fariseu, doutor em direito e um membro do Sinédrio, na metade do primeiro século. Afirma-se que ele foi professor de Paulo de Tarso. Em Atos 22:3 vai dizer: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sou. Isso aqui é Paulo discursando que ele foi criado aos pés de quem? De Gamaliel. Gamaliel não só era uma pessoa entendida nas escrituras, como ele era um mestre. Ele era um professor, um doutor, tá? E ele era aqui um advogado. Ele era uma pessoa que estava sempre ali crescendo, sempre ali aprendendo, tá? Fica isso aqui pra gente. Se a gente quer que alguém na vida um dia se destaque para o reino do Senhor Jesus, a gente tem que ensiná-lo. E ele que está sendo ensinado, ele deseja ser instruído por nós. Paulo relata isso em Atos 22:3. Ele fala que ele foi criado aos pés de quem? Aos pés de Gamaliel, tá? Então ele foi criado, ele andou do lado, tá? Ele seguia para onde esse homem ia, Paulo ia junto com ele e aprendia. É o que a gente tem na igreja hoje, é que muita gente quer andar com a gente, mas na hora que as pessoas olham o erro do líder, eles querem se afastar. Na hora que eles olham a dificuldade do líder, eles querem se afastar. Mas é aquele líder é quem te dá a palavra, que faz você se levantar quando você precisa. Paulo é tão humilde que ele relata e diz: eu cresci aos pés de Gamaliel. Ele cresceu na humildade, andando próximo de Gamaliel. Gente, você não entende, mas essa palavra ele está falando aí: eu servia a Gamaliel. Para você entender melhor, ele praticamente era uma pessoa que andava colado, ele carregava livros e tudo de Gamaliel. Quer crescer com alguém? Ande do lado dele, carregue o livro, carregue a bolsa, aprenda a ser humilde, aprenda a se comportar com humildade, aprenda a vencer na vida, porque literalmente o primeiro chamado de Paulo para com Gamaliel foi servir a Gamaliel. Servir, andar aos pés, andar do lado dele em aprendizado. E é uma das coisas que a igreja hoje não quer fazer. A igreja não quer servir. A igreja não quer servir a própria igreja. O que temos que entender, querido, hoje a igreja cresceu, se tornou uma instituição grande, gigantesca, onde temos igrejas hoje que elas podem pagar para alguém fazer uma faxina, fazer uma limpeza, mas aquela pessoa, por mais que ela receba aquele dinheiro da igreja, mas eu creio que ela não faz aquilo só pelo dinheiro. Eu creio que ela faz aquilo pelo amor, pelo compromisso que ela tem com Deus. Por mais que não tivesse dinheiro, ela continuaria fazendo. Ali é o servir, ali é você se entregar à prova de Deus. Mas a gente vê crentes crescendo na igreja, crentes crescendo, mesmo na igreja, assim: eu não faço, eu não vou limpar a igreja porque eu não vou limpar porque é pro meu pastor. Eu não vou limpar porque tem outro irmão lá que pode limpar. Eu não vou pintar a igreja voluntário porque a igreja pode pagar. Sabe, entenda uma coisa: o servir começa lá de baixo. É interessante que eu vejo Paulo falando: olha, eu cresci
ao lado de Gamaliel, eu cresci aos pés de Gamaliel. Ele relata bem claro que ele é judeu, mas ele cresceu aos pés ali, ó, né? Ele cresceu ali, ele andou do lado, ele aprendeu a lei naquela época como todo mundo aprendeu. É Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3, para quem chegou agora. Então o que acontece? Ele foi nesse aprendizado. Gente, o que eu quero dizer a vocês: quer aprender algo com alguém na igreja? Ande do lado, seja humilde, ande aos pés daqueles que são capazes de te ensinar e de te repreender quando tu estiver errado. Porque amigo é aquele que fala para você a verdade quando você está errado e lhe corrige no seu erro. Colega é aquele que diz para ti que nada, rapaz, bate a poeira aí, levanta, bora para frente, larga de mão esse erro aí. Não, não é assim não. Cada erro tem suas consequências. Cada erro tem suas problemáticas que têm que ser resolvidas. E uma coisa que eu observo muito em Paulo, antes dele se tornar um grande apóstolo, antes dele se converter, ele andava aos pés de um mestre, de um doutor na lei. E Gamaliel não era simplesmente um doutor não, ele carregava um legado de seu pai, tá? Que era membro do Sinédrio, estava lá também. Então ele tinha uma herança, ele tinha uma referência a quem ensinava. O problema era, Gamaliel ensinou tanto a Paulo a lei, tanto para Paulo essa lei, que ele ensinou uma coisa tão rigorosa a ele, que ele ficou muito religioso, aonde só era certo o que eles pregavam, e quem vinha de fora estava errado. Então, para você entender uma coisa, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 33, a gente vai tratar um pouco aqui de Gamaliel, sabe? Gente, para quem não sabe, Gamaliel se converteu, aleluia. Ele se tornou crente, glória a Deus. Mas pastor, o homem era judeu, ele se tornou cristão, mas continuou andando na sinagoga. A realidade é que o nome Gamaliel significa recompensa de Deus. Olha que coisa linda. Penso eu que Gamaliel, o nome dele tem um significado, recompensa de Deus. Mas quem foi a recompensa de Deus literalmente para Gamaliel? Foi Paulo, porque foi o seu melhor aluno, foi o aluno que foi instruído, foi mentorado, foi ensinado, sabe? Quando eu passo atividade para as pessoas aqui na igreja, que eu passo exercício de cópia, exercício de reflexão, aí as pessoas falam: pastor, mas dói o dedo, dói isso, dói aquilo. Pois é, querido. Quando a gente quer ser um doutor em matemática, um doutor se formado em medicina ou em advocacia, ele vai literalmente ter que estudar muito e criar calo na mão. E vai ter que ler 10 livros por mês. Isso se é que ele quer ser alguma coisa na vida. Mas se ele não quiser ser, ele sempre vai ter desculpa. Estou cansado para ler, estou cansado para estudar, estou cansado para isso, cansado para aquilo, mas nunca está cansado para as coisas que o mundo oferece. A diferença é essa: quem serve, serve por amor. Quem serve, aprende por amor. Paulo aprendeu lá de Gamaliel por amor, porque ele entendeu que ele tinha um propósito de vida, aprender para ensinar alguém lá na frente. Porém, a religiosidade de Paulo foi tão grande, que causou destruição mais para frente. Mas no texto eu quero que vocês abram a Bíblia aí, em Atos capítulo 5, verso 33 em diante, vai dizer assim: e ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levantassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se tendas, dizendo: ser alguém a este se ajuntou um número de uns 400 homens,
ao qual foram mortos. E todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, ela se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de parecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e na casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nesse momento, Gamaliel mostra literalmente que a conversão dele é visível em defender a Cristo, sabe? É o que eu digo a muita gente: abriu mais uma obra ali, abriu mais uma obra ali, estão ensinando a igreja ali assim, deixa lá. Se não for de Deus, com o tempo ela vai se extinguir, ela vai se acabar, mas aquilo que é de Deus, ela vai prosperar. Aleluia. Ela vai crescer, sabe? Há tempo para tudo. Há o tempo de uma promessa para cada um de vocês. A promessa de Paulo foi ele ser o discípulo de Gamaliel, instruído pela lei. E o discípulo, ele cobra aquilo que ele aprende. Ele cobra ao pé da letra, porque ele fala que ele foi ensinado e ele foi letrado nessa letra aqui aos pés de Gamaliel. E não imagine o cara, a pessoa crescer do lado de alguém que é advogado, que é alguém que gosta de ler. Ou é duas uma: ou ele vai acompanhar o ritmo na leitura e na oração, ou ele vai pedir para sair. Essa é a realidade, sabe? A igreja, quando ela começa a crescer, quando ela começa a ter proporções gigantescas, é porque o povo está faminto. Naquela época o povo estava sedento e faminto por algo que tocasse em seus corações, por algo que trouxesse, que manifestasse uma palavra de glória, uma palavra de crescimento. E a gente vai ver agora um pouco aqui de Paulo. A gente vai dar uma entradinha um pouco de Paulo e vocês vão entender um pouco que para cada conversão tem que haver um milagre. Ninguém venha para Cristo sem que haja um milagre. Ninguém vem para Jesus: eu vou aceitar Jesus hoje porque ele tocou no meu coração. Vou aceitar Jesus hoje porque algo ele tocou em você e fez você liberar um perdão, fez sua alma ser lavada de alegria, de glória, fez você entender o amor de Deus pela tua vida. Alguma palavra foi colocada em você que fez você entender que você tem que amar a sua família, tem que perdoar a sua família, tem que se perdoar, tem que amar ao próximo. Ali é o milagre de Deus. É quando você se converte literalmente a Deus e você entende que os teus pecados não podem e nem conseguem mais te dominar na tua vida. Aí você vai dizer: Senhor, fui liberto da raiva, da ira, da angústia, porque literalmente Deus ele faz isso. Então o apóstolo Paulo, ele tinha vários nomes, né? Como apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São Paulo apóstolo, apóstolo dos gentios e São Paulo, tá? Ele foi um dos mais influentes escritores teológicos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento, tá? A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada paulismo, foi fundamental por causa do seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do evangelho pelo Império Romano. Então Paulo, ele dedicava-se especificamente, antes de se convencer, à perseguição do cristianismo.
tá? Ele perseguia, ele batalhava porque ele tinha cartas, ele tinha autonomia para pegar aquelas pessoas que estavam ali deturpando uma falsa lei, que para ele era uma falsa lei. Ele tinha autonomia para matar, para prender, para açoitar, sabe? Então eu pergunto a vocês, será que é diferente o que vemos hoje no Brasil? Será que é diferente a gente ver situações que no estado do Maranhão, este ano que passou, a gente viu uma juíza no interior do Maranhão mandar prender um pastor porque estava fazendo um culto de rua, decretar a prisão dele? Então a gente está vendo a lei querendo se sobrepor de uma lei maior, que é a lei de Deus. Então, igreja, temos que nos despertar. A perseguição já está acontecendo, não está à vista no Brasil, mas em outros países muitos nossos irmãos cristãos são perseguidos e são mortos todos os dias, literalmente. Nós temos que entender que tudo que está acontecendo fora do Brasil e dentro do Brasil são coisas que vão cooperar para o nosso bem melhor. Aí você vai dizer, pastor, você quer dizer que essa perseguição religiosa é para melhorar o nosso bem melhor? É, para melhorar o nosso jeito de buscar a Deus, para melhorar a nossa posição como cristãos, para melhorar que se a gente não se posicionar, nós não vamos ter uma geração que se posicione dentro da lei de Cristo, mas vamos ter uma geração que fica no meio do muro, sendo vendida por emoções, por A e mais B. Temos que nos reerguer como cristãos e nos levantar com uma posição e com uma ideologia cristã, um pensamento forte, assim como Paulo teve esse pensamento muito forte de lutar, de perseguir aqueles que ele achava, literalmente entendia na cabeça dele, pela religiosidade que ele vivia, ele perseguia aquelas pessoas. Será que é diferente hoje a igreja? Será que a igreja hoje não está com uma religiosidade tão grande, perseguindo pessoas? Aonde fala-se que pastores não podem usar cavanhaque, às vezes irmãs não podem ter roupas, calça, não pode usar certo tipo de roupa, não pode usar certo tipo de maquiagem, ou certo tipo de adereço. Será que não estamos vivendo uma perseguição dentro da própria igreja? Onde pessoas falam, o irmão não pode vir ao culto, ele não pode vir para uma reunião, ele tem que vir bem arrumado, ele não pode vir de calça, ele não pode vir de bermuda, ele não pode vir de chinelo. Tem muita igreja pobre, querido, no Brasil, onde pessoas às vezes conseguem vir para a igreja com uma roupa legal porque alguém doou para ele, porque alguém deu para ele um sapato legal, um tênis legal, uma calça bacana. Isso tem afastado pessoas de vir à igreja. Essa tal religiosidade que ainda é pregada tem afastado pessoas de congregarem, sabe? Dizer assim, eu não vou naquela igreja lá porque é de rico. Tem gente rica lá dentro. Literalmente, nós somos ricos da presença de Deus. Somos ricas desse amor de Deus. Essa é a nossa riqueza. Esse é o nosso bem maior. Não é a roupa que eu visto que vai me levar para o céu. A gente não pode discriminar o irmão que vem para o culto, às vezes de chinela, ou às vezes vem de bermuda. Glória a Deus, porque ele conseguiu vir menos de bermuda porque não tinha uma calça. Mas se alguns irmãos reclamam, vai lá e compra uma roupa para ele, dê para ele. Vai lá e compra para a irmã e dê para ela. Sabe? Então a perseguição começa às vezes dentro da congregação, que era para ser um lugar de harmonia, de amor, de paixão, de unidade, de ajudar o próximo. A igreja está precisando desse amor para acolher aquele que está necessitado, orar pelo aquele que está precisando, sabe? Essa é a realidade. A religiosidade, ela faz isso, ela persegue a própria igreja, sabe? Aonde A mais B que é correto. E igrejas brigam por placas de igreja. É porque essa igreja aqui é melhor. É porque essa aqui leva para o céu. É porque essa aqui não tem nem pastor mais, mas o povo vai lá orar e dá certo. Então o povo literalmente está tão confuso em uma situação que não está conseguindo entender algumas situações da vivência de Cristo dentro de cada um de nós. Meu querido, Cristo vive em mim, Ele vive dentro de cada um de vocês. Nós temos que entender aonde Cristo está morando em nossas vidas, assim como Cristo estava morando com Paulo.
Você vai ver que Paulo, mesmo perseguindo os cristãos e levando muito deles à morte, mas chega o momento de Paulo ter um encontro com Deus. Chega o momento onde a gente vai tocar hoje uma pincelada um pouco sobre isso. E Paulo chega a ter a conversão dele, a ter o momento dele. Abra a tua Bíblia aí. Tem uma questão que Paulo, ele está perseguindo os cristãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4. Aleluia. Atos dos Apóstolos, verso 4. Aqui vai dizer assim, Atos dos Apóstolos 9, verso 4. Vai dizer o seguinte: e caindo em terra, ouvi uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu perseguiste. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Sabe? Você observa aqui uma palavra dada a Paulo, e uma palavra recebida por ele de obediência. Levanta, entra na cidade e só lá é que eu vou te dizer o que vai acontecer contigo. Sabe? É o que muita gente não quer passar. A conversão, ela tem um preço. A conversão tem um preço chamado arrependimento e obediência. E ela carrega um fardo. Paulo estava aqui em uma situação que ele estava indo a Damasco para olhar o povo e executar algumas ordens de pessoas que estavam propagando Jesus Cristo. E Paulo tinha autoridade sobre ele dada para pegar aqueles homens e açoitá-los e até matar. Mas aí ele já estava demais, e o Rei da Glória teve que fazer algo para parar Paulo. O próprio Jesus teve que ir lá e conversar com Paulo. Olha, Paulo, entra lá na cidade, que só quando tu entrar que eu vou falar contigo. E lá Paulo entra nessa cidade, e lá Paulo vai ter, literalmente, uma cura sobre o que estava acontecendo com ele. Mas pastor, por que foi necessário ser nos olhos de Paulo? Porque a ótica que ele estava vendo a palavra e executando ela era totalmente carnal, não era espiritual. E era necessário Deus fazer essa mudança sobre Paulo, trazer sobre ele o espiritual para a visão dele, né? E se você for ver lá em Atos capítulo 9, verso 15 e 17, vai dizer assim: e disse-lhe porém o Senhor: vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu amor. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aplauda o Rei da Glória, porque ele é maravilhoso, sabe? Ele é lindo. Meu querido, quando Deus fizer algo contigo, que ele te curar e ele te tratar de algo na tua vida, tu vai ter que entender que tudo que tu está perecendo nesse mundo hoje é por amor de Deus. Ah, pastor, mas eu prego, mas eu oro, e todo dia se levanta alguém contra a minha vida. É por amor de Deus. Ah, pastor, mas eu prego, eu oro, fulano já veio me bater, fulano... É pelo amor de Deus.
Será que quantos de vocês conseguem pensar e entender o que vocês faziam de tão errado quando não eram cristãos? Quantos cristãos vocês algumas vezes perseguiram quando não era crente? Ou humilharam quando não era crente? Quantos cristãos? Quantos cristãos vocês falaram mal quando não era crente? Defamaram às vezes com mentira. Aí você se converte. E às vezes acontece isso na tua vida. Algum crente falou mal de ti. Algum crente falou isso, falou aquilo. Aí você assim, esse crente é filho de Satanás. Ei, para a língua. Ele não é filho do diabo não. Está sendo provado naquilo que um dia tu alimentou lá atrás. Porque a tua conversão, querido, você tem que sentir o que é ir para o reino dos céus. Você tem que sentir o que é esse amor pelo próximo, amor por quem te persegue, amor por quem te aflige. E quando você não souber o que é esse amor que Paulo recebeu aqui de Jesus, você não vai conseguir ter uma vida extraordinária, você não vai conseguir produzir nada para Jesus. Você vai ficar na igreja congregando por anos, meses, por décadas, e vocês vai morrer e não vai deixar um legado. Não vai ser lembrado pela tua família. Não vai ter alguém que diga, rapaz, fulano de tal que a nossa família foi um ótimo líder, um ótimo pastor. Olha, escreveu tantos livros assim, edificou não sei quantas famílias, deixou várias congregações do estado do Maranhão. Literalmente, só quando muitos de nós morrermos é que vamos saber literalmente o que ficou, o que nós fizemos de bom, sabe? Porque é fora da nossa presença é que a gente sabe o que cada uma pessoa que estamos ensinando, que ela se alimentou dos nossos ensinos. Essa é a verdade. Paulo, literalmente, ele foi instruído por Gamaliel, mas a direção quem deu para ele foi Jesus. Ele foi alimentado por Gamaliel, mas a direção quem deu para ele, para o reino, foi Cristo. Literalmente foi Deus quem deu para ele a direção. Entenda isso. Eu posso vir para cá e te alimentar com a palavra de segunda a domingo, mas se você não deixar Deus entrar na tua vida para dar a direção em tua vida, nada vai servir com esta palavra que está indo ao teu coração. Ela vai ficar guardada lá dentro até um dia você aceitar que Deus está te direcionando para algo melhor. Mas enquanto você não aceitar, você está comendo só para si a palavra de Deus. Só vai fazer sentido para a sua vida quando você comer para si e alimentar pessoas que estão famintas em ouvir a palavra de Deus, sabe? Então aqui, voltando aqui, será que vocês da igreja hoje sabem quantos livros Paulo escreveu? Eu quero ver vocês chutarem para mim aí. Quem pode dizer quantos livros Paulo escreveu? Não tenho medo de errar não, estamos aqui para aprender. Quem pode dizer quantos livros Paulo escreveu? Literalmente. Vamos lá. Alguém quer falar? Alguém quer dizer quantos ele escreveu? Quantos, Radassa? Se eu não me engano, como isso na escola muito boa de estudar mesmo, então eu acho que é uns 100 mil por aí, alguma coisa assim. A Radassa disse que é 100 mil livros. Alguma coisa por aí assim. A minha filha é uma benção. Quantos livros aí? Alguém quer falar mais? Vou lá. Vamos lá. Paulo escreveu em todo 13 livros. Em algumas situações, o livro de Hebreus foi dado autoria a Paulo, mas depois de uma nova reforma, o livro de Hebreus ficou como um livro de autoria desconhecida. Mas os 13 livros que Paulo escreveu foram Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Agora, o que é mais interessante, ele escreveu, literalmente, o maior número de cartas que Paulo escreveu foram cartas eclesiásticas. Foram cartas vocacionadas a líderes, a pastores, a presbíteros, ao diaconato. Quais são essas cartas? A gente vai falar de cartas eclesiásticas, são elas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Aí a gente vai falar de uma carta que foi literalmente dada somente aos pastores. Paulo escreveu pouquíssimo aos pastores.
mas ele escreveu cartas gigantescas, eclesiásticas, dando direção e orientação. Mas ele escreveu uma carta, que é uma carta que eu gosto muito, que ele escreveu somente duas. Foi 1ª e 2ª Timóteo. Ele escreveu literalmente dado aos pastores, dado a ensinar e instruir pastores, onde muitas vezes ele repreende muitos líderes, quando ele fala, olha, o que o sacerdote lá tem que ser dado só a uma esposa, não pode ser dada ao vinho, não pode ser dada ali muito a bebedice. Ele repreende muito isso. A igreja tem que focar no crescimento, e o crescimento vem pela palavra. E a gente fica a um livro que é dado ao meu pessoal e ao teu pessoal. É o livro de Filemon, tá? Ele foi o único livro escrito tratando ao pessoal, ao teu pessoal. Então a gente, como igreja, precisamos de estudos assim para crescermos como igreja, para entendermos de quem estamos sendo ensinados, a quem somos referência. Então Paulo é uma referência para mim, e eu creio para muitos que estão aqui. E hoje a gente dá início a, literalmente, essa aqui é só uma introdução da história de Paulo, que a nossa igreja vai começar a trazer. Não é só eu que vou trazer também, pretendo convidar alguns amigos para vir comigo e trazer para cá. Mas a gente vai entrar para a próxima semana, próxima aula que vai acontecer. A gente vai estar trazendo aí, literalmente, um assunto sobre a conversão de Paulo. Vamos falar sobre a conversão dele, tá? Vamos esmiuçar aqui, escarcaviar aqui esse texto aqui, pequeno de Atos Apóstolos, do capítulo 9. Vamos ler, reler, buscar o original dele, para saber a origem lá, dessa conversão dele, o que ele ia fazer em Damasco, quem que ele ia perseguir, como é que foi essa queda no cavalo, o que ele ficou cego, as consequências dessa cegueira, o que a ciência explica sobre isso. E a gente vai estar dando uma passagem sobre tudo isso para cada um de vocês, para a igreja, para quem está aí no online, para quem está no nosso canal no YouTube aí, que vai ficar assistindo. E quem desejar assim também, tá online, assistir, desejar por lá, pela conta lá, abençoar o nosso ministério, abençoar a igreja, eu vou mandar o linkzinho lá, e você faz o Pix, faz a transferência, faz o depósito e abençoe as nossas reuniões, amém? Então eu quero convidar vocês a ficar de pé nessa noite. Quero convidar, se alguém tem alguma pergunta a fazer,